Ele é torcedor do Santa Cruz, pernambucano, casado com a mineira Delva, pai de 3 startups e embaixador do Reino de Deus. Quer saber mais? Logo após a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tecnologia em Curso. Eu sou Fernando Costa, host desse canal. Se você ainda não conhece o nosso podcast, eu já vou te convidar a curtir esse vídeo, seguir a gente aqui no YouTube e, é claro, nos seguir nas nossas redes sociais. Tá afim de maratonar o Tecnologia em Curso lá no Spotify? Então corre lá e segue a gente. O nosso tema de hoje é transformação digital e tecnologia. Mas antes de chamarmos o nosso convidado, eu preciso agradecer os nossos apoiadores. Interrede precisa de link e conectividade de alta performance? A Interrede é a apoiadora oficial desse podcast. Bora lá, Interrede! Internet instável pode ser um pesadelo, mas com o link dedicado da Interrede você tem uma conexão sem interrupções e de alto desempenho. O link dedicado da Interrede te dá mais do que apenas velocidade. Ele garante uma conexão segura sem o risco de sobrecarga, para que você tenha total desempenho na sua empresa. Transforme a conectividade da sua empresa. Entre em contato ainda hoje com a Interrede e veja como o link dedicado pode transformar a sua segurança online e a sua produtividade. E também nós temos a Proativa Inteligência em TI. Potencialize sua tecnologia com as soluções especializadas. Obrigado, Proativa, por apoiar o Tecnologia em Curso. E nós temos também a Servila. A Servila é uma empresa de soluções de data center. Obrigado, Servila. E nós temos também a TTG. A TTG evoluiu de referência em outsourcing de impressão para um ecossistema tecnológico completo para o seu negócio. Obrigado, TTG, por apoiar o Tecnologia em Curso. E para fecharmos com chave de ouro, nós temos a Ethos. A Ethos é as soluções completas que impulsionam os seus negócios. Obrigado, Ethos, por apoiar o Tecnologia em Curso. Nós deixaremos todas as informações dos nossos apoiadores na descrição desse vídeo. Nosso tema de hoje é transformação digital e tecnologia. O nosso convidado é Antônio Menier. Menier, obrigado por aceitar o convite do Tecnologia em Curso. A gente já vinha costurando aí algumas agendas, então sou fã do seu trabalho, admiro a sua postura profissional e pessoal, porque você vem divulgando algumas informações bem bacanas e, obviamente, iremos falar sobre isso aqui. Então, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, viu, Menier? Eu que agradeço, prazer estar aqui com vocês, né? Que essa iniciativa aqui, né, possa estar influenciando aí muitos profissionais, muitas pessoas, né? Prazer estar com vocês hoje aqui. Legal, Menier. Mas antes de entrarmos no nosso papo técnico, eu gostaria de te entregar um brindezinho da Ethos, por favor. Bacana. Pode colocar do Muito seu lado bom. aí. Menier, a Obrigado. Ethos, ela é uma empresa de suporte a vários RPs no mercado. E eles têm uma plataforma que chama SAT. O que é o SAT? O SAT é um sistema de conscientização de segurança da informação. Legal. Então, vou mandar algumas informações depois para você Muito conhecer um pouco da galera da Ethos. Os caras estão aqui no Brasil e tem operação também no Canadá. Muito bom, Beleza? obrigado. Menier, mas antes de entrarmos nesse nosso papo, eu gostaria de saber quem é você antes da tecnologia. Quem é você, Menier? Boa pergunta, né? Eu costumo dizer que eu sou um embaixador do Reino de Deus, casado com a Delva, pai de 3 startups e líder dos Transformers. Líder dos Transformers? Esse é quem é o Menier.
Que legal, cara, que legal, que legal. E queria entender também como que a tecnologia, Minier, entrou na sua vida. Queria entender formação, desafios, momentos marcantes. Conta pra nós, Minier, fica à vontade. Bacana. Eu sou um pernambucano, né? Torcedor de Santa Cruz. Não tem como deixar de falar isso. E lá em Recife, né, quando jovem, venho de uma família muito humilde, né, acesso muito restrito às coisas e etc. Mas por volta ali do meu terceiro ano ginasial, eu conheci, né, um amigo que se tornou um irmão, não de sangue, mas um irmão de vida, o Mauros. E o pai dele com a mãe me adotaram, literalmente, né? E o Mauros, pai, trabalhava lá no Serpro. E eu tive a oportunidade de, muitas vezes, na hora que tinha que estudar, né, e etc., ir com o meu amigo, né, o filho do Mauros, ir lá para o Serpro. E lá a gente começou a ter contato ali com aqueles mainframes gigantescos, né, e etc. E foi interessante que veio o lançamento do Windows 95. E os PCs e o Mauros tinha direito a ter um computador em casa, né? Porque trabalhava no Serpro e etc. E eu lembro que aquele computador ali na casa dele ali foi o meu primeiro contato, Com a vamos tecnologia. dizer assim, né? Com tecnologia. Né? Legal, Minier. Com a tecnologia, como eu gosto de chamar, computacional, né? Porque até Paint hoje a gente tem que classificar como uma tecnologia. A gente acaba esquecendo disso. Mas a gente vai falar sobre isso ao longo da nossa conversa aqui. Legal, Minier, legal. É bom saber desse contato, como que foi esse apoio, né, de pessoas próximas que você mesmo mencionou, né, de um irmão, né, foi adotado ali por uma família muito bacana que te inseriu ali no contexto de tecnologia. Formação, Minier, como é que você começou ali nos estudos? Como é que foi isso, cara? Queria muito ser engenheiro, né, e aí fiz vestibular para 3 faculdades, 3 universidades, né? Acabei passando em sistemas de informação. Mergulhei de paraquedas, literalmente, nesse curso. E foi um curso que ele me ajudou muito, não pela parte técnica, mas por ser não um curso de ciência da computação, ele acabou trazendo uma visão muito forte de gestão, processos e como que aplicar tecnologia. Naquela época eu não sabia nem o que era isso na prática, né? Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que o curso contribuiu demais para mim nesse sentido, né? Sempre fui um cara muito curioso, fuçador, questionador, né? Tenho uma necessidade de entender entradas e saídas, uma visão sistêmica da coisa, e esse curso acabou me ajudando muito, né? Depois aí passei por Fundação Dom Cabral, fiz alguns MBAs, né? E hoje, além de estar na PIFPAF, né, como diretor lá de Inovação e Transformação, sou professor da PUC, da FIA. Legal. Então tenho tido a oportunidade aí de estar aprendendo, né, com os alunos também, não somente contribuindo para eles ali, mas também aprendendo com eles. Bacana, Minier, bacana. Um ponto que me chamou a atenção foi ali no início ali da sua trajetória, né? O seu primeiro contato ali com a tecnologia. Você falou de alguns momentos marcantes. Uma vida mais restrita, né? Com algumas dificuldades. Bastante. Chegou a pensar em desistir, Minier? Rapaz, eu acho que a gente poderia gravar um outro podcast para eu falar a minha história. Né? Daria somente para isso. Eu sou um improvável, Fernando. Gosto de comentar dessa forma, né? Então, tenho certeza que primos, amigos de infância, né, quando têm acesso a um conteúdo desse tipo aqui, inicialmente eles pensam assim, pô, esse cara tinha tudo para não estar ali, né? Devido à história, dificuldades, etc. Então, inevitavelmente, a gente acaba pensando sim, né? Mas sempre existiu algo muito maior que sempre me puxou, né, na direção de estar continuando firme. Eu gosto muito de um versículo bíblico que fala, Josué 1,9, que fala, seja forte e corajoso. E eu sempre tive, mesmo quando eu não entendia isso, eu sempre tive esse versículo como um fortalecimento ali para mim, né, do Legal. ponto de vista de carreira. E aí depois eu vim entender bem o que aquilo significava, né, e graças a Deus aí tenho continuado a jornada, né, e cumprindo os propósitos de Deus, que é o meu grande objetivo aqui nessa terra. Legal, Minier, legal, bacana escutar isso de você. Já indo ali um pouquinho para a parte técnica e gostaria de ver sua visão sobre isso. O que é inovação? Qual é o papel da tecnologia no processo de inovação? Porque muitas das vezes o pessoal acha que tecnologia e transformação digital, inovação, é tudo a mesma coisa. Eu queria ouvir um pouquinho de você aí, até mesmo para a galera que acompanha o Tecnologia em Curso, entender aí
eu sei que são informações intrinsecamente uma que liga com a outra, mas eu queria ver sua visão sobre isso, Menier. Muito boa pergunta, tá? Eu particularmente desenvolvi, né, alguns conceitos ao longo da carreira aí, métodos e etc. E então vou convidar, né, quem está nos assistindo aí a dar uma mergulhada agora no que eu vou tentar trazer. Tá? Legal, Menier. Fica à vontade. Na prática, se a gente for pegar o conceito do Drucker, do que é inovação, ele basicamente traz para a gente que inovação é a capacidade de adaptação da relação entre clientes e fornecedores. Então isso, inevitavelmente, é o que vem acontecendo ao longo da história da humanidade. Então nós, a cada dia, inovamos. E essa inovação, essa necessidade de adaptação, essa mudança na relação entre fornecedores e clientes ali, é o que vem levando a gente a isso. Não somente no mercado, vamos dizer assim, mas eu digo também como humanidade como um todo. Então esse é o conceito que ele traz. Só que essa mudança ela começou a ser muito acelerada quando a gente vem aí para a terceira e quarta revolução industrial. O pessoal gosta muito de falar, né? A primeira revolução, máquina a vapor, depois energia elétrica, né? Aí depois traz aí a computação. E em seguida a gente tem agora, né, a exponencialidade com a indústria 4.0. E eu gosto de comentar que as três primeiras revoluções ela têm uma característica em comum. Elas mudaram a capacidade motora do homem. Então tudo aquilo que a gente faz, de alguma forma foi impactado para melhor. Aumento de produtividade muito forte, é como se a gente ganhasse braço, né? Já a quarta revolução industrial, ela traz para a gente um aumento da capacidade cognitiva do homem. Consequentemente, a gente ganhou braço antes e agora a gente ganhou cérebros. E aí vem essa relação interartificial com a máquina, né, e etc. E por que eu estou contando essa historinha? Porque aquele conceito do Drucker está inserido nesse novo contexto de mundo. Então, o que é transformação digital para o Menier? Transformação digital para o Menier nada mais é do que uma transformação do mundo em um contexto digital. Isso muda muito, porque inicialmente, quando a gente viu ali tsunami digital, transformação digital e etc., era muito trazido o foco em tecnologia. E a transformação em um contexto digital, ela usa a tecnologia como meio. Então, na prática, né, a tecnologia é secundário nesse ponto. O que as empresas hoje, né, estão buscando? Elas estão buscando se conectar com ecossistemas dentro de um mercado. É como se elas estivessem se tornando uma plataforma. E essa plataforma tem APIs conectadas ao mercado. Talvez a provocação para quem está ouvindo a gente aqui é, né, quantas APIs a sua empresa tem? Não API técnica, tá? De web service, por aí vai, conectar, integrar, baixar dados, enviar dados. Não é isso. É API de conexão com o ecossistema que você está inserido. Exemplo, né, uma indústria, seja de alimentos, de mineração, etc. O quão conectada com o seu cliente final ela está. Quantos atravessadores ela tem no meio do caminho para poder se conectar ao seu cliente final e etc. Então acaba que a tecnologia sim, né, ela ganha um protagonismo muito forte, mas ela continua sendo um enable. Eu gosto de dizer que ela é motor do avião, né? Mas aquele avião ele tem um destino, ele tem passageiros, ele tem um piloto que é a estratégia, ele quer ir até algum lugar, ele tem as asas para poder voar. O motor, né, na época que no 14 bis, né, não tinha motor, e ele voava. Né? Então o motor ele vem para acelerar esse processo. Então se a gente pega agora o conceito de Drucker, né, ele traz basicamente essa mudança nas relações entre consumidores e fornecedores e etc., dentro de um contexto digital. Então, na prática, né, transformação digital é isso. Inovação é a arte, a capacidade de resolver problemas gerando valor. Ah, eu resolvi, né, criei algo. Isso é uma invenção. Por quê? Provavelmente não resolveu um problema, não gerou valor, consequentemente não tem nota fiscal sendo emitida, como diz o meu conterrâneo lá, Silvio Meira. Né? Então a inovação ela tem que aumentar a nossa capacidade, ou no mínimo melhorar a nossa capacidade de gerar valor. Esse é o ponto. Isso tem que refletir lá na frente, né?
em todas as áreas da sua vida, né? Nós somos criativos por natureza, né? Existe um livro, inclusive, né, que chama Criatividade, um livro cristão, né, que basicamente ele traz e aborda a visão bíblica de Deus sobre criatividade. Que legal, né? isso. E não tem ninguém mais criativo do que Deus, né? Se você olha a história de Gênesis, a história da humanidade, né, ali contada na Bíblia, ela basicamente traz a capacidade de Deus de ser criativo. Então vamos beber na fonte. Indico demais esse livro aí. Depois quero saber mais informações desse livro, tá, menino? Recomendo muito. Um livro fantástico, né? Legal. Então a criatividade está inerente a gente, seja nos negócios, seja na nossa família, seja na nossa capacidade de fazer qualquer coisa, né? Então, esse é o conceito aí do Minier, do que é transformação digital. Como eu gosto de brincar, em nada tem a ver com tecnologia, porque é o contexto que é digital, né? Eu estava vendo recentemente um colega aí, o Diogo Cortis, um cara fora da curva aí desse mundo da IA e etc. E ele chegou no Japão, né? E aí ele postou uma selfie, ele lá no Japão, e todo o controle de voos que vão decolar, voos que vão chegar e etc., com plaquinhas manuais. E aquilo funciona. O que é que eu estou querendo trazer de provocação? Tecnologia é meio, mas para aqueles processos que existem e funcionam. E tem muita gente querendo fazer transformação digital olhando só para a tecnologia. Genial. Mas isso dá para um outro podcast. Genial, genial. Menier, você vem reforçando sobre a importância da TI participar dos processos estratégicos de negócios da empresa. Me fale mais sobre isso. Muito bom. Cara, quem for de TI aí, por favor, não me xingue nem me mate. Mas eu já começo falando sobre essa palavrinha TI. Tá? Essa palavrinha basicamente remete à informática. Ela remete à TI da terceira revolução industrial. A capacidade computacional do homem, né, que de fato aumentou absurdamente. Mas eu vejo que o foco da palavrinha TI ele é muito forte no T de tecnologia e não no I de informação. Eu já há muitos anos não gosto de usar esse termo. Tá? Então, basicamente, eu vejo que, geralmente, quando você tem um departamento de TI, você tem um departamento de informática. E, por padrão, tende a ser reativo. Ele é puro e exclusivo executor. Qual a provocação que eu trago? Em um contexto desse, de transformação que o mundo está vivendo, que o digital ganha um protagonismo, porque é nesse contexto que essa transformação está acontecendo, empresas que ainda envolvem, ou somente envolvem, a sua área, né, de tecnologia, vamos chamar assim, na execução da sua estratégia, está perdendo oportunidade. Empresas que envolvem a sua área de tecnologia na participação do desenho da sua estratégia, está ainda perdendo oportunidade, mas está melhor do que está olhando só para quem executa. Agora, empresas que estão envolvendo a sua área de tecnologia na definição da estratégia, perceba a diferença, né? A gente tem um ponto relevante aqui, porque a gente confunde muito com estratégia e planejamento estratégico e execução da estratégia, né? A estratégia é a definição muito alinhada aos meus objetivos de existência como empresa e etc. O meu planejamento estratégico ele vai definir caminhos para eu capturar aqueles objetivos. E a execução é a execução. A provocação que fica é onde que sua área de tecnologia está sendo envolvida. Porque dentro desse contexto, você pode estar capturando valor ou pode estar perdendo valor. Eu gosto muito de comentar e vejo muito, né, o pessoal falar assim, a gente precisa de uma estratégia de IA para ontem. A gente precisa de uma estratégia de transformação digital. A gente precisa de uma estratégia de dados para nos tornar data-driven. Tudo isso está certo, mas tem um grande problema nessa fala, porque ela carrega com ela a separação. Na verdade, uma empresa ela tem que ter dentro da sua estratégia de negócio definida e planejada para ser executada, esses três pilares.
de dados, de digitalização, de inovação e etc. Então não tenho que ter uma estratégia de inovação, uma estratégia de transformação digital, uma estratégia Já está de no dados, negócio. uma estratégia de IA. Isso tem que fazer parte da minha estratégia do negócio. Isso é uma mudança que parece ser simples, né? Às vezes até difícil de compreender, mas ela é extremamente profunda, porque ela tem a ver com esse momento que você está envolvendo a sua área de tecnologia. Né? O que é que eu vejo ainda muito no mercado? Muita reatividade, muita parcialidade das áreas de tecnologia, muito por conta disso. E cabe a nós, né, líderes aí, né, disruptores, agentes de mudança, provocar isso, fazer essa mudança. Durante muito tempo aí, se a gente for olhar, né, início do século, a gente viveu esse boom, final do século passado, início desse século, esse boom da computação. 95 é quando eu tive acesso ali, né, ao PC com Windows 95, do meu tio, do Serpre, etc. No início da década desse século, a gente começou a ver a utilização disso. Tivemos na bolha do ponto .com, tivemos a virada do milênio, né? Vivemos muita coisa. Mas a partir da segunda década, 2008 a 2011 ali, as empresas começaram a enxergar que existia oportunidade ali. Elas olhavam para a capacidade do ponto de vista de negócio dos times de tecnologia, principalmente a liderança de tecnologia, e falava, cara, não entende do negócio. Se não entende do negócio, não vai capturar o valor que eu preciso. E o que é que aconteceu? Líderes de marketing, de negócio, vindo assumindo áreas de tecnologia. Todo mundo viveu isso, né? Pelo menos quem estava aí na ativa nessa época. Por que que isso aconteceu? Exatamente pelo ponto que eu estou comentando aqui. Porque o líder de marketing, de negócio, etc., ele está envolvido na definição da estratégia. Sim. Então essa é a provocação, né? Tem oportunidade nesse momento que você vai envolver aqui a sua estrutura de tecnologia, né? A liderança, etc. Mas também tem uma responsabilidade, né? Os líderes de tecnologia precisam tomar posse disso, como eu gosto de dizer. Para quê? Para fazer essa mudança, para provocar essa mudança. E para isso não adianta somente, vão me dar essa incumbência. Não, não é assim. Pelo menos na minha vida nada foi assim, né? Eu sempre tive que ir atrás. Plantar a sementinha, regar a sementinha para colher aquilo ali. Tem que entender de negócio. Não tem como não entender de negócio. Tem que entender de mercado. Provocação, né? As empresas de quem está nos assistindo aqui. Qual é o negócio da sua empresa? Como que você mede o sucesso disso? Qual a estratégia? Qual é o diferencial competitivo que a sua empresa tem? Qual o risco que esse contexto digital agora, dessa transformação, está trazendo para esse diferencial competitivo? Provocações aí que deveríamos ter na ponta da língua. Caberia um outro podcast sobre esse assunto aqui. São vários assuntos, né, menina, que dá para gerar aí vários conteúdos, inclusive muito relevantes. E assim, ficou uma dúvida minha aqui, mas você respondeu agora no final da sua fala, porque muitas das vezes o gestor de tecnologia, ele tem essa dificuldade de se integrar o negócio da empresa. Mas aí você respondeu falando que é exatamente plantando ali algumas sementes e regando e não esperar acontecer. Ou seja, entender do negócio que ele está inserido e começar a fazer ali algumas provocações para colocar a TI ali do lado ali da estratégia, ou inserida, né, na estratégia. E isso tudo tem a ver com prioridade. Prioridade. Por quê? É mais importante fazer algo novo ou manter o que funciona, o que existe funcionando? Aí vem um livro chamado Dilema da Inovação, um livro fantástico, que traz para a gente o conceito de exploration e exploitation. Qual é a diferença dos dois? É o primeiro acesso que a gente tem à palavrinha ambidestria. Eu preciso manter o que existe funcionando com excelência, simplicidade, entregando o que é o proposto ali, mas eu preciso olhar para o amanhã. Essa é a provocação. E onde que acaba indo a principal energia, né, o principal investimento de energia dos líderes de tecnologia no dia a dia? Em manter a luz acesa, como o Gartner fala, né, run the business, né? Então, quando você está mantendo a luz acesa, você não está fazendo hoje, você está fazendo ontem. Essa é outra provocação. Ambidestria traz a necessidade de também fazer o hoje ou amanhã.
Para que isso aqui aconteça, vai ter que existir um equilíbrio de prioridades. Então isso tem a ver muito com mentalidade, posicionamento e etc. Eu sei que não tem receita de bolo. Você mencionou a palavra ambidestria. Como que o gestor de tecnologia ele vai tá inserido nesse meio para ter essa visão de ambidestria, cara? Como? Vou tentar materializar o que eu penso, tá? Com o que o Rivaldo, que inclusive campeão do mundo Rivaldo, né, gente? Revelado pelo Santa Cruz, tá? Não posso deixar de falar isso. Certa vez, né, o Rivaldo foi questionado por que ele tinha sido o melhor do mundo, né? Por que o Barcelona tinha ganho tudo e etc. E ele trouxe uma provocação dentro da simplicidade dele, né? Um cara extremamente simples, mas muito profunda. E essa provocação basicamente foi a seguinte. Ele falava que ele jogava 70 minutos para o Barcelona, para o time, e ele jogava 20 minutos para ele. É o que eu estou querendo dizer. Né? Dentro de uma empresa, a gente não vai jogar para a gente, obviamente. Mas quantos minutos desse jogo você está jogando para manter a luz acesa e quantos minutos desse jogo você está jogando para fazer o amanhã? Esse é o ponto. Né? Acho que isso materializa um pouquinho a resposta aí para a tua pergunta. Gostei. Né? Gostei. E seguindo aí nessa parte de gestão, eu queria, né, saber de você sobre gestão de tecnologia, o papel do gestor, formação de equipe multidisciplinar, gestão de crise. Nós falamos aí desse processo de ambidestria, falamos aí de inovação, enfim, transformação digital, tecnologia e por aí vai. O papo você mencionou aí recentemente agora, né, sobre essa questão de como que o gestor, como que ele está jogando, né, como que ele está olhando pelo que ele está fazendo, pelo o dia de amanhã. Esse gestor aí, me fala um pouquinho do Minier hoje como diretor, mas o Minier foi também um gestor de tecnologia. E aí? Muito boa. Bom, aí dentro das mentorias, né, que eu acabo fazendo aí para profissionais de mercado, né, que estão começando ou que estão tentando fazer essa transformação e etc, eu sempre trago uma provocação que é o seguinte. Eu sempre tive, quando eu era estagiário, eu queria saber o que o analista fazia. Quando eu era analista, eu queria saber o que o coordenador fazia. Quando eu era coordenador, eu queria saber o que o gerente fazia. Quando eu era gerente, eu queria fazer o que o diretor fazia. E hoje eu quero saber o que o presidente faz. Então, acho que essa capacidade, mas também necessidade, né, de sempre estar fazendo a mais. É igual a história do cara lá, né, que o chefe vira para ele e fala assim, vai comprar 3 bananas para mim, né? Aí ele chega Essa lá, é clássica, né? Não tem banana, volta, fala. Aí pede pro outro, né, que é o que foi promovido. O outro não somente fala que não tem a banana, mas traz outra opção, porque já sabia que ele estava, na verdade, precisando ali de um determinado tipo de cálcio, etc. E atende ali a necessidade. Eu acho que tem muito a ver com isso. Do ponto de vista de crescimento profissional, né, olhar para frente. Trabalhar com o chapéu que você ainda não tem. E as pessoas em sua volta vão te ver dessa forma. Inevitavelmente você está liderando sem ter um cargo. Liderança para o Minier, né, baseado inclusive, né, em um livro também do Bill Hybels, um americano. Liderar é influenciar, inspirar e destravar potencial. O que é que acontece muito? A gente quer destravar o potencial antes de influenciar e antes de inspirar. Não adianta agora aqui, conheci o Guilherme, né, e Guilherme, cara, isso aqui não foi bacana, isso aqui não deu certo, isso aqui, etc. O Guilherme vai olhar pra mim e vai dizer, pô, velho, o primeiro contato que ele teve comigo, Guilherme é quem tá nos apoiando aqui, tá, gente? Só materializando pra vocês. O cara já veio chamar minha atenção, né, cara, não vai. Agora, passou aqui, conheci o Guilherme, relacionei com ele, né, eu tenho um acesso ao Guilherme. O Guilherme conhece pontos positivos e negativos do Minier, aí ele começa ali a ter uma abertura para quê? Para que aquele potencial seja destravado. E eu acho que esse é o grande desafio, né, dos líderes hoje. Porque, de fato, tomarem posse dessa responsabilidade e não do chapéu de chefe. Ser chefe, o cargo define. Né? Empresas aí hierarquizadas e algoritmizadas, como eu gosto de dizer, cara, o organograma vai definir se você é chefe ou não. Agora, se você é um líder,
Pessoas de diversos níveis da empresa estão te procurando ali para trocar uma ideia, saber o que você acha da carreira delas, para onde que elas deveriam ir, chorar as pitangas, abrir o coração e etc. Isso é liderança para mim, porque isso acaba trazendo um propósito, é algo maior, é o caminho que a gente quer chegar. Eu gosto de dizer, muito se fala de engajamento. Sim. E engajamento gera motivação. Mas você só tem engajamento quando as pessoas, os profissionais, isso é válido em casa, tá, gente? Para qualquer coisa. Na igreja, um trabalho voluntário, para mim isso é uma referência absurda. A igreja que eu faço parte aqui em Belo Horizonte, a Batista Central, ela é uma igreja que tem hoje 3.000 líderes de célula, voluntários, engajados naquilo ali, né? Cada um ali com sua célula, tem 25.000 pessoas envolvidas. Cara, eles não recebem R$1 para isso. Então, engajamento não necessariamente tem a ver com dinheiro, mas tudo tem a ver com o que está sendo feito. Qual o impacto que ele gera para mim, pessoa física, e para a empresa, pessoa jurídica. Você vai para uma igreja, você tem um propósito muito claro. Então, as pessoas olham e falam, pô, eu estou aqui, estou fazendo o que Deus quer que eu faça. E para a igreja em si, ela está cumprindo a missão dela como igreja. Pô, bacana demais, a turma vai mergulhar naquilo e vai se engajar. E na empresa? Tem um determinado grupo, time, etc. Aí o time não está engajado. Quando você vai ver, geralmente, as metas, resultados, ganhos e etc. tem a ver com o CNPJ. Quem está ganhando é só a empresa. De novo, não tem a ver com dinheiro. Apenas, tem também. Mas o que você consegue dar para o time, como um trade-off, uma troca, algo que seja valioso para o CPF deles? Que eles olhem para aquilo e falam, os caras estão correndo até risco aqui de me perder, mas estão investindo, por exemplo, no meu crescimento profissional. Aquele cara vai estar engajado. Qualquer coisa diferente disso não vai gerar motivação. Motivação é motivo para ação. Tá na palavra aqui, né? Tem um motivo para eu agir? Tenho. Qual que é esse motivo? Ele é pessoa física ou só jurídica? Se for só jurídica, não tem engajamento. Essa palavrinha, ela perde e vira, sabe o quê? A motivação, ela tem a capacidade de ser duradoura, Ela está atrelada, intrínseca ali ao que está sendo feito. Ela pode virar empolgação. Aí é efêmero. Você vê, tipo assim, bum, estourou um negócio ali, todo mundo vai. Quando vê, todo mundo para, Pô, o que é que as empresas querem? Equipes engajadas e motivadas, com esse motivo para agir. Equipes empolgadas. Ou empolgadas. Só uma boa avaliação que você pode fazer com o seu time ali, Eu tenho tido aí a bênção de Deus, literalmente, de ter tido times ao longo da minha jornada que são times que são motivados. E isso é muito bom, porque eu consigo manter ali, nós conseguimos manter ali um padrão. E não uma empolgação que, não, vamos agora, vai todo mundo ganhar tanto, não sei o que, se entregar aquilo. Aí o cara começa a ver que está distante demais e deu para trás. Mas quando você consegue mexer nele, opa, tem oportunidade aí. Que incrível, Menier, que incrível. Cara, genial. Uma aula, tá? Escutar você falando sobre esse processo de gestão. E não é fácil, o Fernando, também liderar. Porque muitas vezes se acha que líder é somente quem vai ser admirado. Tem uma diferença muito grande, Menier? Tem, porque vão ter aqueles que admiram. Eu não tenho dúvida disso. Ao longo da minha trajetória, tenho muitos, no meu time, etc. Mas também tem aqueles que não vão. Por quê? Porque eles não entenderam o propósito. Então, às vezes, eles não têm que estar ali. Às vezes, aquilo não fez sentido para eles. Eles não conseguiram ver. Mas é o nosso papel. Eu gosto sempre de comentar, um exemplo. Tá? Você tem um time lá de 200 pessoas. Ok. Aí você tem um que não está performando. É um cara importante ali do ponto de vista de engrenagem dentro do time. E você toma uma decisão de tirar o cara. Quando você posterga isso, você está colocando em risco os 200. E não somente aquele. Então, de novo, liderança é responsabilidade. Chefe é cargo. Chefe você recebe. Tá ali no organograma. Isso vem, alguém te dá. Liderança, você tem que ir lá e conquistar. Você tem que ir lá e tomar posse disso.
Então tem uma diferença grande nisso aí, né? Então muitas vezes eu vejo muito, que ele é um líder. Por quê? Porque ele é amado. E quando você vai ver o resultado, opa, claro que eu quero ser amado, né? Não tenho dúvida disso, né? Como ser humano, ainda mais como seguidor de Jesus, eu quero que as pessoas olhem para mim e falem tipo assim, velho, ele é um imitador mesmo de Jesus, top demais. Mas mesmo Jesus não agradou a todo mundo, pelo contrário. Verdade. Né? Então a gente tem um baita exemplo aí, pelo menos do que eu sigo, né, que é referência e espelho para mim nesse sentido. E era um baita líder. Certa vez, estava em Recife ainda, e aí eu estava conhecendo a minha esposa e a gente teve a oportunidade de, ela na verdade, né, de ir numa palestra do James Hunter. James Hunter foi quem escreveu o livro Monge Executivo e etc. Sim. Cara renomado, aquele líder servidor, né, e por aí vai. E eu lembro que ela me chamou para ir. Foi uma dificuldade enorme de conseguir ingresso na época e etc. E aí a gente foi. Quando eu chego lá, tinham acabado os fones. E o Minier, tô falando aí, tem muitos anos. Em inglês muito ruim. Cara, como é que eu vou fazer para entender isso aqui? Fui entendendo, né? Deu para entender, eu fiquei feliz. Mas chegou no final, o cara falou desse jeito. Se porventura você não entender, acho que alguém falou para eles, acabou, né? O fone de ouvido lá e tal. Se você não entendeu nada do que eu falei aqui, eu queria que você levasse para casa esse líder que é referência. E aí ele fecha a apresentação dele com a imagem de Jesus. Legal. Independente da sua crença, independente da sua religião, ele foi um baita líder. E ele ensina muito, né, a como sermos líderes também. Que legal. Então acho que tem muito a ver com isso aí. Que legal, cara. Bacana, bacana. Então fica a dica aí, viu, galera? Acompanhando você nas redes sociais, Mini, você reforça sobre os 5 pilares que as áreas de tecnologia deveriam estar olhando. Me fale mais sobre isso. Eu vi um vídeo seu recentemente, né? Queria até mandar um abraço aqui pro pessoal lá da Zamit, né? Do Eric. E você falou sobre esses 5 pilares. Eu queria que você comentasse sobre isso, por favor, Minier. Eu gosto de dizer que são os 5 pilares que compõem uma nova cultura que as empresas têm que ter, que é uma cultura de consciência digital. Então, tecnologia é apenas um desses pilares. Eu gosto de dizer que isso é uma equação. Todo mundo quer inovar, todo mundo quer transformar nesse contexto digital. Tem cases de empresa aí que estão implantando e-commerce a rodo, tem 15 anos e não gera resultado. Por quê? O problema é tecnologia? Não é tecnologia. Seria cultural? O problema tem muito a ver com o processo e tem muito a ver com pessoas. Então sim, a cultura está envolvida. Vou abrir um parênteses, né? A gente tem um case na PIFPAF, inclusive ganhamos prêmios com isso e etc. Que eu comento que eu cheguei na PIFPAF em 2020 e aí comentaram para mim assim, o dono tem um sonho que é vender para colaborador sem ser no varejão que a gente tem ali. A gente tinha um varejão, né? Lá em Visconde do Rio Branco e etc. E logo em seguida, né? O meu comercial falava assim, cara, a gente tem que vender B2C. Para ontem tem que acontecer e etc. E eu ia fazer churrasco com meus amigos e a turma me provocava, cara, queria comprar produto PIFPAF com desconto, né? Então 3 pontos importantes aí, né, que junto com o nosso time tivemos a capacidade de conectá-los. PIFPAF tinha um histórico, né, de já ter implantado um e-commerce já tinha um tempo, essa conta acabava não virando. E efetivamente, conectando esses pontos, a gente entendeu, peraí, vamos vender para colaborador e vamos aprender muito com isso. Criamos uma plataforma, PIF+, né, você, ou Quero PIFPAF, é como a gente chama internamente lá. E os colaboradores começaram a comprar. Colaboradores espalhados pelo Brasil todo, testando aquele produto, apanhamos pra caramba, mas o negócio ficou muito maduro, deu muito certo. Atendi um daqueles objetivos que foi dado. O segundo objetivo, preciso ir para o B2C. A gente entendeu que, peraí, não dá para ir direto para lá. Existe um meio do caminho. Criamos o B2B2E. Aprendi a vender para colaborador? Aprendi. Bacana, então agora eu vou expandir isso aqui vendendo para colaboradores de outras empresas. Comecei a fechar parcerias em um modelo de benefício. Que legal isso. E colaboradores de outra empresa podem comprar produtos PIFPAF com desconto. Que legal isso. O que é que eu estou querendo dizer nisso aqui? Para que isso acontecesse, a primeira perninha dessa história, vender bem para colaborador,
teve muita mudança de mentalidade e muita mudança de processo. Por quê? Porque nós éramos uma empresa essencialmente B2B. E a gente faz isso de forma impecável, excelente. Mas na transição para ser uma B2C, a gente precisa rever muita coisa. Precificação, fracionamento, forma de embalar, formato de entrega e etc. Vou nem entrar no mérito aqui, que é um mundo de coisa. Então, efetivamente, a gente precisou se transformar. E perceba que a tecnologia aqui ela foi somente um meio. As transformações de fato vieram, como fala o Drucker, nas relações entre fornecedores e clientes até internamente. Percebe? Legal. Desses agentes de mudança. Isso deu muito certo e agora a gente está escalando nessa frente do B2B2E. Criamos literalmente um nicho novo. Não existe esse nicho B2B2E, né? E uma empresa, né, de 57 anos, na sua natureza de inovar sempre, acabou criando isso aqui. Então, o que é que eu estou querendo dizer, trazendo para os 5 pilares, né? Todo mundo quer fazer isso aqui. Só que isso é um resultado de uma equação. E essa equação, na visão do Minier, ela é formada por 5 variáveis ou 5 competências muito importantes. Primeira competência, criatividade. Criatividade. Precisamos estimular a criatividade, a capacidade de resolver problema, literalmente. A gente nasce com isso e ao longo do tempo vão colocando a gente dentro de uma caixinha e essa caixinha a gente acaba perdendo, né, a nossa capacidade criativa. E nada tem a ver com aquele fulano é criativo e eu não sou. Criatividade, como toda competência, é desenvolvida. E detalhe, tem ferramentas para estimular isso aqui. Segundo, agilidade. Eu preciso pensar de forma efetiva. Eu preciso fazer o certo da forma certa na hora certa. Pegando um exemplo, não adianta eu ir colocar um e-commerce sem olhar as coisas lá. Eu posso estar usando a melhor tecnologia, mas aquilo talvez não traga os resultados que eu quero, né? Então é a minha capacidade de olhar para o problema e na hora de identificar uma solução, conseguir fatiá-la para ela gerar o valor que eu preciso naquele tempo. Aqui entra muito forte uma coisinha chamada custo de oportunidade. Qual a oportunidade que eu estou perdendo por não ter aquilo? Ah, mas para eu ter isso vai levar 3 anos. Fatia. Efetividade é o quê? Eficaz e eficiente ao mesmo tempo. Beleza? Terceiro, competência ou pilar, né, como eu gosto de chamar, complexidade. O que é isso? Processo. Os processos mudaram. Você agora não tem mais processos que são sequenciais, eles agora são dinâmicos. Acontecem ao mesmo tempo. Mas a gente vem de uma cultura, né, que é sequencial. A indústria é assim, o processo produtivo é assim, as nossas relações acabam sendo assim, as decisões acabam sendo assim, primeiro isso, depois isso, depois isso. Como que muda? Então existe uma oportunidade aqui para que esses processos sejam dinâmicos e não apenas sequenciais. Eu gosto de dar um exemplo, né, numa antiga empresa que eu trabalhei, a gente tinha um determinado workflow de aprovação e por essência o workflow ele é o quê? Sequencial. Sequencial. Primeiro fulano, depois Beltrano, de acordo com a hierarquia, né, assumindo o Até risco tanto, e pode etc. aprovar. E a gente foi provocado lá e criamos um workflow que era dinâmico. Como assim, Minier? Eu tenho a minha estrutura. Eu sei qual que é a alçada, a governança necessária daquilo ali. Então eu preciso, por exemplo, que 2 diretores executivos aprovem determinado documento. Por que eu tenho que colocar para um e depois que o outro aprova para o outro? Por que eu não posso colocar aquilo ali para os 5 diretores executivos, exemplo, tá, que a empresa tenha, e dentre aqueles 5, os 2 que aprovarem, o workflow está finalizado? Processo dinâmico. Então, como que você está aplicando isso dentro da tua empresa, né? Seja de qual segmento que ela atua? Então, esse é o terceiro pilar. O quarto pilar é tecnologia. Tecnologia. E aqui tem um grande problema, porque até então as áreas de tecnologia, elas se tornaram relevantes usando a ferramenta errada, que é a ferramenta do eu sou dono disso. Eu sou o dono da chave da porta. E ainda tem a segurança, né, para assustar, extremamente importante, tá, gente? Não tenho dúvida disso, né? É uma provocação. Mas acabou esse reinado. As minhas 3 startups, quando entrarem no mercado de trabalho, vão vir sabendo de tecnologia mais do que eu e meu time hoje. E aí, como é que eu vou fazer? E sem ter que trabalhar com tecnologia, talvez trabalhando em outras áreas.
Verdade. Não tem espaço mais para esse modelo. Então, a tecnologia, ela existe nessa equação, porque ela é uma enabler importante, sim, mas porque ela precisa ser descentralizada. Esse é o ponto. Como que você vai descentralizar? Eu estava conversando com um amigo meu, dono de empresa, né, recentemente. Ele, cara, me conta aí, o que é que você está vendo disso e tal. Eu falei, quantas pessoas nos teus times, nas áreas de negócio, desenvolvem? Como assim? Não, é minha área de TI e tal. Opa, tá errado? Não, não tá errado. Eu só estou dizendo que é uma mudança que está acontecendo. Então, quem conseguir se readequar primeiro, vai capturar essas oportunidades. O que é que as áreas têm que olhar? Governança. Como que para aquelas startups do Mini poderem fazer aquilo ali, eu posso ter governança? Essa é a provocação, né? Então, tem oportunidade disponível nisso aí. Então, esse é o quarto pilar. E o último pilar é cognição, ou última competência, né? Que é a nossa capacidade cognitiva. É o pensamento crítico. É o saber fazer pergunta. Né? Como que eu lido com isso aqui usando dados? É o data-driven, está aqui dentro. Existe uma pesquisa que fala que o Brasil está em 63º lugar dentro de um ranking onde a capacidade da população de resolver problemas simples. A China, até 2030, o projeto é 50% da população ter capacidade de resolver problema complexo, ou equação complexa, né? Então, qual distância que a gente está? Vamos sair desse universo, não estou comparando Brasil e China aqui, eu quero comparar agora minha empresa com a tua. Como que está a capacidade da turma de estar resolvendo isso? Então, são áreas, né, que tem oportunidade disponível para a empresa. Eu tenho certeza, né, que aplicando essas 5 variáveis, você vai ter ali um resultado, que é inovação, transformação e etc. O que não dá é olhar para, eu quero o resultado, mas não atuo nas variáveis. Né? E um parênteses aqui, né, o PIF mais digital, né? Estou até com a camisa aqui, ó. Legal, já pega aí. Pega a camisa aqui, ó. Tá aqui, ó, tá vendo? Tá disponível no mercado aí, né, para as empresas estarem ofertando para os seus colaboradores esse benefício. A gente pode colocar na descrição desse vídeo o link para poder conhecer mais, Mini? Pode? Certeza, com certeza. Então, depois eu quero pegar isso com você para a gente poder divulgar. Tem uma coisa super relevante aqui, Fernando. O propósito da PIF-PAF é tornar a vida das pessoas mais saborosa. E quando eu faço uma parceria com uma empresa que vai comprar produto PIF-PAF, ou o colaborador vai comprar produto PIF-PAF, e você pega a base da pirâmide de uma empresa, isto é, né? Vamos pegar a distribuição salarial aqui. A base é quem ganha menos. É o maior volume e é quem ganha menos. Quando eu dou um desconto para essa base, através desse benefício, eu estou dando a oportunidade dela ter um kit churrasco por R$ 93,00. Com quase 5,5 kg de carne. Dentro do portfólio PIF-PAF. Percebe? Legal isso. Então isso está intrínseco também ao nosso propósito. Então tem uma correlação aqui, né? Dentro, como eu gosto de dizer, desse flywheel que a gente montou, né? Flywheel é onde atua muito forte. O maior case de flywheel que existe no mercado é da Amazon, né? O Bezos lá usou esse conceito do Jim Collins, naquele livro Feitas para Durar. Ele traz esse conceito de flywheel, que na prática quer dizer o seguinte: a tua empresa ela tem uma engrenagem principal. Essa engrenagem principal, ela roda de acordo com o mercado. Mas quais engrenagens você pode acoplar ali para ela acelerar essa rotação aqui? Gerar mais venda, por exemplo. Né? E aí o Bezos ele cria, né, toda a estrutura da Amazon atrelada a isso. A Amazon tem várias engrenagenzinhas que rodam o seu negócio principal. O case mais conhecido no Brasil hoje é o do Zé Delivery. Ah, é? O Zé Delivery nasceu dentro da Ambev ali com uma ideia que era basicamente o quê? Peraí, quero vender direto para o Fernando. Então o Fernando pede lá pelo aplicativo, a Ambev vai e entrega direto para ele. Isso pode gerar ali, né, uma oportunidade de venda e eu estou vendendo mais na minha engrenagem principal. Qual o desafio que eles encontraram? Estou tirando do meio do caminho aqui o varejinho. E aí, como é que eu faço? E aí? E o negócio começou a não dar certo, a bebida chegava quente, porque os centros de distribuição eram longe e etc. Custo de frete, né, devido à distância, várias variáveis ali, né, que influenciaram, a delivery quase acabou. E aí um carinha chega lá, tem uma ideia brilhante e fala, peraí,
Lembra das APIs, ecossistema, conectado nesse ecossistema? Eu tenho várias empresas, né, que são esses varejinhos, que eu posso deixar o Fernando comprar. O meu o motoboy, até com parceria, né, com empresas de entrega e etc., pode ir lá no varejinho mais próximo do Fernando, pega aquilo ali e entrega para o Fernando. Ele recebe gelado. O varejinho vai acontecer o que com ele? Vender. Vai vender. O que é que ele vai ter que fazer? Aumentar o estoque. Comprar né? mais. Comprar mais. Ela continua acelerando a engrenagem principal dela, né? Mas dentro de um modelo de negócio que está integrado ao mercado. A PIFPAF hoje é uma empresa que ela desenvolveu ao longo da jornada, né, um poder de logística muito forte. Né? O nosso varejinho hoje, né, no varejo, né, ele compra da gente porque muitos existem porque a gente existe. Esse é o detalhe. Porque o cara não tem capacidade de armazenamento, né? E na prática tem a ver com esse contexto todo que eu estou explicando aqui, né? Então, gente, tá disponível, tá? PIF Mais Parceiros é o nome do programa que está aqui dentro da PIF Mais Digital. E aí você começa a ver uma indústria de alimentos de 57 anos, né, gerando uma transformação nesse contexto digital. Que bacana, menino, que bacana. Muito bom, tá? Saber desse projeto de vocês lá dentro da PIFPAF. Parabéns, né, para todos os envolvidos, parabéns mais uma vez. Cara, se projeto do time, né, e com um sponsor muito forte, que é o Luiz Carlos, né, um abraço aqui, meu chefe. Legal. Né, dono da empresa, um cara fora da curva, né, um empreendedor nato, visionário. Então, a empresa... produção, poderia ter o pessoal da PIFPAF, né, não trouxe nada pra gente aqui comendo, né, mas quem sabe numa próxima gravação, né? Pode ser que a gente mande um kit churrasco aí, né? Brincadeira, tá, menino? Parabéns mais uma vez, tá? E a minha próxima pergunta, menino, se fala muito de IA, mas antes eu queria ouvir de você o que você está enxergando com relação a IA. Mas antes eu queria chamar o nosso parceiro, né? A Interrede. Produção, por favor. A sua empresa possui mais de um canal de comunicação com os clientes? Você recebe mensagem pelo WhatsApp, Instagram, Facebook e ainda recebe ligação? São tantas senhas, tantas contas para serem salvas, mas a Interrede tem a solução. O Orbita é uma plataforma omnichannel. Nele você consegue centralizar todos os seus canais de atendimento. Você não precisa ficar abrindo abas ou contas, você consegue responder todos os seus clientes em um só local. Ah, e o melhor, você ainda possui um relatório atualizado de quantos atendimentos foram realizados e em quanto tempo. Entre em contato agora e contrate para a sua empresa. A sua empresa... Menier, se fala muito de IA. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu entendo que é um caminho sem volta. Mas eu tô vendo que a galera tá um pouco, né, afobada demais. Queria que você... Pode ser bem... bom tema. É um bom pode tema. ser sincero, tá? Eu vou trazer literalmente o que eu acredito, né, o que eu trago aí para os mentorados, né, na PUC, também na FIA, né, trazer um pouquinho da minha visão sobre isso, né. Indiscutivelmente, é uma nova capacidade disponível, né, trazendo lá a consciência digital, ou a quarta revolução e etc., a gente está tendo a oportunidade de potencializar essa relação interhumana. Eu gosto de dizer que antigamente, até pouco tempo atrás, 3 anos atrás, só conversava com o computador, conversava, tá? Não é da instrução, é diferente, né? Quem sabia programar. Então o cara desenvolvia, ele conseguia conversar com o computador ali através de uma linguagem, de um código. Aí surge aí OpenAI, né, LLM, e isso fica disponível para minha mãe lá em Recife, cara. Então, a gente tem que olhar para isso e entender a oportunidade que isso traz. Mas tentar sair um pouquinho da onda, do hype e etc., e não se deixar ser influenciado por ele, e para isso é necessário o entendimento do negócio. A gente tem um lema, né, que a gente fala lá na PIFPAF, que a galinha enche o papo como? Comendo de grão em grão. De grão em grão. Então a gente tem que saber muito bem aonde que a gente está investindo aquilo ali. Eu estava num evento há 3 meses atrás, né? E o CEO do Walmart, lá dos Estados Unidos, ele estava basicamente trazendo uma linha, né? O Sam's Club, né? Tá lá dentro e etc. Ele basicamente estava dizendo o seguinte: quando eles, na verdade, do Carrefour.
Agora eu estou confundindo se foi Carrefour ou foi Walmart, não sei. E basicamente ele traz o seguinte: foram 2 anos investindo fortemente em inteligência artificial, sem gerar resultado real. E eles decidiram parar tudo, porque eles entenderam que o motivo, a causa disso, basicamente era processo. Hoje o maior projeto que existe dentro, eu não sei se era o Walmart ou o Carrefour, agora eu estou confundindo, é um projeto de processo. Então, como que está a sua realidade? Isso é um ponto importante. Segundo, como que está o seu mercado? Se você é uma Big Tech, se você é uma Fintech e etc., cara, você está perdendo a oportunidade porque a concorrência está acelerada nisso aqui. Se não, como que tá? Você tem que saber. Você saber qual é o grau de urgência que você tem para estar olhando para aquilo ali. Segundo, você tem que saber o posicionamento seu. Seu posicionamento é de inovação, vai ser quem vai puxar aquilo ali, quer ser visto como referência. Opa, seu posicionamento é eficiência em custo, é de acesso, isto é, eu consigo entregar bem, né? Logística forte. Qual o posicionamento estratégico que a sua empresa tem? Qual é o diferencial dela, entende? Isso é um ponto muito importante. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso, né? Na prática, se você for influenciado pelo hype de IA, você vai estar nos 95% do que a McKinsey soltou aí de cases de insucesso. Se você entender que é de grão em grão que a galinha enche o papo, você vai estar entre os 5% que estão conseguindo capturar resultado. Então não tem o certo nem o errado, tem um contexto. Isso é um ponto importante aqui. Outro ponto relevante. A gente tem que conhecer da coisa. Agora todo mundo conseguiu conversar com o computador. Então, naturalmente, vai surgir muita gente embriagada com esse tema. E que vai trazer ideias mirabolantes ali que não se sustentam. Já pararam para pensar? Você tem um robô, por exemplo. Vamos pensar um robô. Esse robô, para que você hoje dê uma instrução para a OpenAI, estava discutindo um dia desse assim, né? Você fala bom dia, você fala obrigado no final, isso custa milhões. Por quê? Porque existe um poder computacional absurdo sendo consumido ali por trás. Que gera uma conta, que roda num servidor gigantesco espalhado pelo mundo aí, etc. Agora imagina você dar uma instrução, você dá bom dia para o seu computador, para o seu robô ali. Ele entendeu o que está acontecendo. Não é que ele estava programado para aquilo, é que ele entendeu e te deu a resposta. Opa, vai levar um tempo para isso. A gente tem que acompanhar, monitorar, saber o que está acontecendo. E vai ter muita gente que vai investir dinheiro nisso e a gente vai aprender a reboque. Estratégias, qual o caminho que você vai seguir. O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso, né? Tem oportunidade no mundo da IA. Isso é indiscutível. Quem falar que é só hype, infelizmente tem gente que fala, está errado. Infelizmente ainda, geralmente são aqueles que torcem para dar errado. Você vê uma notícia dessa da McKinsey, né? Quantos líderes de tecnologia que eu não ouvi dizer assim, tá vendo? Eu tô dizendo. Tá vendo? Eu tô dizendo. Aí quando você entra no detalhe, não conhece, nunca testou, nunca tentou, como é que você pode falar? Você tá torcendo por algo que deu errado porque a manada deu errada. Opa, mas tem 5% que tá dando certo. De grão em grão, a galinha enche o papo. Então, como que você está fazendo isso? Nós temos dentro da PIFPAF hoje, né, algumas iniciativas super interessantes lá dentro, né, que vão trazer ganho direto. Algumas já até trazem para o negócio. Então, como que a sua empresa está lidando com isso? Isso é um ponto importante e relevante para lidar com esse tema novo aí, né? Além disso, eu acho também que a gente tem que ir entendendo, compreender qual é a máxima que existe. Não existe IA sem dados. Isso é verdade? Perguntando para a turma aí. Vou dar 3 segundos. É verdade? Não é verdade. O algoritmo ou o modelo de IA que precisa de dados é o machine learning. Só que ele é um dos modelos que existem. Existem N outros. Você conhece esses N outros? Para abrir a boca e dizer, não, precisa de dado. Se o dado não tiver com qualidade, eu não vou ter. Percebe? Esse é o mundo que a gente vive. Então, muitas vezes a gente vai na onda por causa do machine learning apenas, ou por causa da LLM apenas, e a gente pensa, tipo assim, eu tenho que ter dado, então eu não consigo usufruir de IA ainda. E tem muito líder aí justificando por isso.
Eu não estou dizendo que isso é também um ponto relevante. Porque para machine learning você precisa de dado mesmo. Você vai bem para uma estruturados, indústria, né? Você vai para uma indústria, é necessário, é da essência da indústria isso. Mas talvez você esteja em um outro segmento achando que você precisa de dado e na prática você não precisa. Porque existem modelos que conseguem trabalhar sem dados. E eu não estou falando aqui de dado sintético ou dado artificial gerado. Eu estou dizendo de modelos que não precisam desse input de dados. Mas aí é outro podcast. Então essa é a visão aí, né, do Minier sobre esse tema, né, de IA. E você entender, né? Sabendo o diferencial, o posicionamento estratégico da tua empresa, onde que a IA ela vai agregar, gerar valor e etc. A gente gosta de comentar, né, sem citar a empresa aqui, mas a empresa tentou lá 3 iniciativas de machine learning, olhando para tentar buscar o melhor ponto de compra de um determinado tipo de produto que era extremamente relevante para o negócio dela. Alta conta mensal e etc. Você tem algumas regrinhas que você tem que aplicar. Uma delas é a necessidade de acurácia. Se o resultado que eu preciso ter ali é de uma acurácia gigantesca, provavelmente, se você for agora tentar criar, né, ciência de dados, analytics, machine learning, a probabilidade do tempo ser muito grande é enorme. Porque é ciência. E ciência é tentativa e erro. Isso leva tempo. Agora, se a acurácia não é tão alta, começa a olhar para isso aí. Pode ser interessante. Isso pode viabilizar um projeto de IA, olhando para machine learning dentro da tua empresa. O Silvio Meira fala, né, o meu conterrâneo lá, de que toda transformação tem que começar pela borda e não pelo core. É a mesma coisa. Projetos que estão atrelados, né, a resolver um problema que precisa de uma acurácia muito grande, eles geralmente estão no core. O que eu estou dizendo então é que na borda tem muita oportunidade de você começar e ir aprendendo, acurando aquilo, formando time, onde que aplica, errando e acertando, ajustando e etc. Oportunidade, percebe? Da mesma forma, né, quando a gente acaba olhando para isso, antes existia uma regrinha prioritária, que era qual? Se a complexidade for alta e o retorno for baixo, praticamente não faz. Se a complexidade for baixa e o retorno for baixo, faz se der. Na IA essa conta muda. Na IA é fácil. Porque você vai ter a oportunidade de estar aprendendo aquilo ali. E crescendo em cima daquilo ali. O famoso quick win, no mundo da aplicabilidade da IA, ele mudou. Complexidade baixa, retorno baixo, olha para fazer aquilo ali. Porque você vai ter ganhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o retorno é baixo, geralmente a necessidade de acurácia não vai ser tão alta. Estou conectando as coisas aqui, percebe? Então isso tem muito a ver com essa capacidade de estar ajustando a rota, né? Estar errando e aprendendo ali. Então, um pouquinho aí da minha visão né, sobre com relação à inteligência artificial. Minier, que bacana, tá? Que bacana. Obrigado aí por falar um pouco sobre... se fala muito, né, desse tema e talvez ali o líder, ele não sabe como levar um projeto desse relacionado ou um produto que tem ali IA embarcado. Muito bom a sua fala. Só fazer um comentário, claro, Fernando. Fica à vontade. Cuidado com os sócios. Como assim, Minier? Esse mundo, aí não somente de IA, mas desses modelos de negócio que estão surgindo nesse contexto digital, ele traz uma característica, que são empresas de mercado que nascem com soluções para ofertar para a sua empresa, e o modelo de negócio ali é um modelo quase que de sociedade. O que é que eu quero dizer com isso? Eu coloco o meu produto, eu vou resolver esse problema, e na tua venda um percentual é meu. São os sócios. São os sócios, os novos sócios. Então cuidado com isso, porque se você não domina aquilo ali, você pode estar entrando numa... Como é que é a brincadeira que tem lá? É cilada, Bino, não é? Então, de novo, o problema não é IA aqui. O problema não é a solução. O problema é o modelo. Você está trazendo um sócio para o seu negócio ou não? E se você está trazendo, cara, é um casamento. O cara virou sócio só na venda. Vê que top. Não tem que produzir, não tem que fazer nada, só na venda.
Ainda geralmente tem até um teto ali, né? Se não vender aquilo, o valor aumenta e etc. Então, entender desse contexto, ainda mais importante é desse mundo de inteligência artificial. Cara, que provocação, que bacana isso. Que bacana. Minier, a gente falou sobre o início da sua carreira, formação, como que tudo começou, um pernambucano casado com uma mineira. Daqui a pouco você vai poder mandar um abraço para a esposa, para os seus filhos, né? Com certeza. Que eu acho curioso você chamar eles de startup, eu acho muito bacana isso. Fora da TI, Mini, a gente já está chegando no final do nosso episódio, das nossas falas aqui. Fora da TI, você é mentor, cristão e professor, enfim, né? Ocupa hoje uma cadeira de C-Level na PIFPAF. Cara, fora da TI, quem que é o Minier? Eu quero fechar com chave de ouro isso aqui, cara. A gente falou de inovação, tecnologia, IA e por aí vai. E fora da TI, quem que é o Minier? Então, eu sei que você gosta de jogar FIFA. Gosto muito. E além de ser torcedor do Santa muito, Cruz. Gosto muito. Inclusive, né, eu brinco, tá, gente? As minhas startups, eu nunca ganhei do mais velho no FIFA. Parece que ele tem mais dedo que eu. Ele nasceu preparado para esse contexto digital que a gente tá brincando aqui, né? Mas o Fernando, eu vou te responder, cara, de uma forma que eu acredito muito. Não é muito diferente do que é a PIFPAF, o Minier na PIFPAF, ou o Minier na PUC, ou o Minier na FIA. Por que que não? Porque eu acredito que integridade é a gente ser inteiro onde a gente está. Então, o Minier em casa, forte isso, hein? Ele não é muito diferente, né, do Minier da PIFPAF, tá? Mas o Minier é um cara que gosta muito de futebol, gosta muito de churrasco, em modéstia à parte, sabe fazer um churrasco bom. Apanhei muito, tá? Sou a prova de que qualquer um pode fazer churrasco bem feito. Aprende com produtos PIFPAF, então aí ajuda, né, gente? O produto é bom, facilita, então ajuda, né? A vida do churrasqueiro, que bom, né? Que bom. Mas gosto muito de estar com a família, né? Gosto muito de estudar a Bíblia, né? Gosto muito de conversar com Deus. Eu tenho a oportunidade hoje de morar longe de Belo Horizonte e meu deslocamento ele dura em média ali de 25 a 30 minutos, né? Para ir e para voltar, né? E são tempos preciosos, né? Que eu tenho ali sozinho, mas de conexão com Deus, de conversar com Deus. Mas o que brilha os meus olhos, né? O que aquece o coração, né? Vamos chamar assim, é ter a certeza de que estou cumprindo aquilo que Deus tem para mim. Amém. Como pai, como esposo, como profissional, como amigo, como filho, como irmão e etc. Então isso aí é um pouquinho do que é o Minier. Perceba que nessa integridade, nessa inteiridade da coisa, né, se é que essa palavra existe, o Minier vai ter essas características, né, essas, vamos dizer assim, esses pilares. Família muito forte, né, Deus muito forte e ser um amigo, né? Um cara que você pode contar. Um cara, eu gosto de brincar, gente, e é muito sério isso. Eu tenho até uma imagem disso, tá? Vou fazer minhas palestras, minhas apresentações, o time sabe muito disso. Em casa também, isso é muito importante. Que é uma... Depois eu até te mando. Aí você mostra pra turma aí. Basicamente é um equilíbrio entre cérebro e coração. Racionalidade e emoção. Nós somos emocionais, mas nós somos racionais. O equilíbrio dos dois é o que funciona. Isso é o que eu busco. Racional, régua alta, excelente, cobro pra caramba. Quem trabalha comigo, né, ou quem tá comigo na igreja, ou em casa, os meus filhos sabem que eu sou exigente, muito exigente. A Bíblia traz que tudo que a gente fizer, a gente faça com excelência, porque é para Deus. Não é pro Fernando que eu tô aqui. Não é para quem tá ouvindo a gente. Eu faço para Deus, então eu tenho que fazer com excelência. Cara, se eu cobro isso numa empresa, imagina, eu tenho que cobrar, né, exigência. Mas ao mesmo tempo, as pessoas precisam conhecer o seu coração. Precisam saber que você é um cara do bem, que você tem coração, né, que você prioriza, né, o coração e etc. Então isso é muito importante na relação, né, humana, seja onde a gente estiver. Tá? Então esse é um pouquinho aí do que é o Minier. Você provocou. Então, esse é um pouquinho aí de quem eu tento ser. Eu acredito muito nisso. Que legal, Minier, que legal. Cara, já queria reforçar aqui os meus agradecimentos. Queria que você aproveitasse olhando aqui para essa câmera aqui, agradecesse o pessoal. Se quiser xingar alguém, não xingar, não precisa não, né, Minier? Não, mas fique à vontade, tá?
fazer suas considerações aí para a gente caminhar para o final aqui. Não, eu acho que assim, né, a gente acaba trazendo, né, Fernando, ao longo da jornada aí alguns aprendizados que vêm de erros e acertos, né? E o que a gente tentou trazer hoje aqui, basicamente, foram provocações, né, que pode estar ajudando, né, você dentro da sua jornada, seja em qual etapa você estiver, né? Agradeço, né, inevitavelmente a todo mundo que está nos assistindo aí, mas também aí a Delva. A Delva tem uma peculiaridade, Fernando, que o nome do meu cunhado é Avled. E Avled, para quem acertar aí, tá, gente? Quem escrever primeiro, viu, Guilherme, lá nos comentários lá, o que é Delva, o que é Avled, não vai dar para fazer a brincadeira que eu vou ter que dizer o que é, né? Então vou deixar para a próxima, Fernando. A relação entre os dois aí, além de irmãos, é que Delva... Avled é Delva escrito ao contrário. Olha né? só. O meu sogro é um cara extremamente criativo. né? Então, um beijo para a Delva aí, né? Quem sustenta, né, nossa casa, nosso lar, em oração, mas também em presença ali como conselheira. Né? Que legal existe a brincadeira aí, né? O jargão que todo mundo fala, atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu gosto de falar que existe, ao lado do Minier, né, tem a Delva, né, isso é muito legal, importante. Isso. E da mesma forma, né, minhas 3 startups, né, o Matheus, o Thiago e o Rafael, que eu estou investindo aí para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Pais, né, já que o Fernando deixou, eu vou deixar aí essa responsabilidade. A Bíblia traz que o papel de ensinar aos filhos quem é Deus é do pai, né, não é da mãe, é do pai. Então, ensinem a seus filhos, né, a importância da relação com Deus, o motivo disso e etc. Então, agradeço, Fernando. Parabéns de novo aí. Uma conversa super fluida aqui, né, leve. Te agradeço, parabenizo de novo aí, né, pela iniciativa. Também por ser humano aí que você é, o profissional que você é. Você é um cara aí muito querido no nosso meio, a gente te reconhece muito. Então, parabéns. E como estamos num final de ano aqui, né, gente? Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Que esse ano de 2006 aí seja muito próspero para você, para sua família, para todos que nos ouvem aqui. Né? Que seja um ano aí que tudo que a gente fizer, a gente tenha êxito. Essa é minha mensagem final aí. Minier, mais uma vez, muito obrigado. Sou grato por ter você aqui nessa mesa, esse bate-papo, né? Um beijo aí para toda a sua família, suas startups, né? Sua esposa, toda a sua equipe de tecnologia, ali os seus pares. Muito obrigado mesmo. Deus te abençoe. Sou muito grato. Beleza? Amém. Obrigado. Tamo junto. E é isso aí, galera. Para você que ainda não curtiu esse vídeo, não conhece o nosso podcast, já senta o dedo aqui no like, compartilhe esse vídeo, já distribui pra galera aí. E até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Valeu!